Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma live da RMF, a reorganização miofacial. Primeiramente, peço desculpas que a gente teve que cancelar, né? Alterar a data da nossa live de ontem para hoje, tá bem? Um imprevisto aconteceu, mas estamos aqui hoje, GG e eu. Vou chamar aqui. Oi, pessoal que está entrando. GG e eu vamos falar de um assunto muito legal. Adorei o tema que a GG, ela que falou, né, pra gente popularmente conhecido. Já chamei. Oi, André, tudo bem? Oi, amiga Alexandra, Oi, seja bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Ah, já tá aí nos filtros, né? não, tem que achar meu filtro. Cadê ele que sumiu? Se eu não coloco no começo, eu já não consigo mais achar o filtro. Ai, amiga, eu tava falando pro pessoal que eu achei o máximo essa tua escolha de tema hoje, viu? O Olá, máximo. não tem filtro aqui, nenhum para mim. Nenhum. Eu tô sem filtro. Você Eu tô sem propaga. filtro. Eu tô com a cara de cansada mesmo, que Deus me deu. Ai, que pele maravilhosa com aquele outro ali. Viu? Calma aí, gente. Sem filtro não dá. Ai, gente. Não, não dá, Não, esse né? negócio dá dor de cabeça, esse treco em volta de você. Ah, esse é Qual? bonito. Esse outro ali que tinha umas estrelinhas. Nevando, Aí, ó, nevando. Não, esse dá dor de cabeça. garota da Nike. Tá bom esse? Ai, esse é bom. Esse tá ótimo. Deixou a pele Ah, linda. então tá bom. Boa E noite, tá tudo bem? pessoal. Ô, Fê, a Fê, que é especialista nos cílios, tá bom assim esse? Ficou legal. Ai, tá. Essa eu não consigo tirar aqui os comentários, tá? Bom, se tiver Então, ruim, pessoal, você fala. Pessoal, hoje a gente vai estar conversando, né, sobre um tema que como eu falei anteriormente, eu achei assim que foi uma jogada super pertinente da G, que é o dedo em gatilho, até porque, né, G, você sofre com o dedo em gatilho, né? Olha ali, pessoal! Então a gente tem, como boa pesquisadora que sou, a gente tem uma amostra, né, em casa, né, para poder comentar a Uma respeito amostra disso, de né? sucesso, porque eu nunca fiz Isso, antes um depois, mas meu dedo estava naquele grau 3, né? isso, três ou 3 ou quatro, 4. da Você vai explicar direitinho contratura. aí. É. Isso, é. Então, na verdade, a gente quer dividir, né, essa experiência realmente da nossa prática clínica com vocês a respeito do tratamento do que é popularmente conhecido como dedo em gatilho, né, Gê? Sim. Então, eu acho que, primeiramente, tem algumas coisas que a gente pode estar enfatizando, né? Então, assim, a gente fez uma listinha, né? Porque a gente é bem organizada, né? Para dividir com vocês. Então, primeiramente é o local, né, Gê? Que a gente conversou. Que isso gera um pouco. Então, mostra a tua mãozinha aí para o pessoal poder ver, ó. Olha lá a mãozinha da G, tá, pessoal? Vocês podem observar que ela já tem essa densificação de tecido, ó. Não envolve só o flexor ali, né? O tendão flexor, ó. Ele envolve esse tendão flexor que vai dividir até para os 3 dedos. Então, o da G realmente é um caso, vamos dizer assim, que estava bem avançado e ela conseguiu tratar e hoje você realiza todas as técnicas normais, Olha a né, outra mão G? como tá bonita. Exatamente. Então, eu mostrei, eu fiz aqui, estão olhando, ó, Olha que pra lindo gente, desenho pra lá. gente, tô sem lavar a mão desde as 3 horas da tarde. Mentira, eu fiz agora. Só pra gente poder entender bem como funciona, né? Claro que eu trouxe aqui, ó,
anatomicamente de uma via do tendão só, né? Então a gente tem o tendão aqui do flexor, tá? Olha só. Aqui a gente tem, ó, paralelo a ele, gente, nessa face interna, podem ver que passa o nervo mediano que vai inervar essa face aqui, ó, que eu já falei uma vez para vocês, essa parte de dentro, né, desse dedo anelar, o dedo mal educado, o indicador e o polegar, tá bem? E o que que acontece quando a gente fala em dedo em gatilho? Então, a lesão primária, que claro, quando eu falo primária, é onde tudo começa, tá? Então, o relato de estudos anatômicos, aqui, essas são polias, ó. Então, a gente tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. O que que são essas polias? Elas mantêm o tendão dentro do canalzinho, né? Então, é como se ela sustentasse, como se fosse o nosso retináculo, vamos dizer aqui, da estrutura de punho. E na tenossinovite, né, do flexor ou dedo em gatilho, né, chamem como quiser, essa polia A1 é que é inicialmente prejudicada. Claro que depois há o acometimento de toda essa trama de tecido conjuntivo, né, gente? Então, só para a gente deixar bem claro, então, ó, é essa polia aqui. E a primeira coisa que vai acontecer, pessoal, é a inflamação. Então, ocorre uma inflamação aguda dessa polia A1. Isso, a G, ela já tem, ó, ela já tem uma deformidade, tá vendo ali, ó? Isso, então é um caso que já foi... De quantos anos o teu, G? Ah, mais de 10 anos isso. Mais de 10 anos, né? Então essa... Onde prendia, de verdade, era... Mais embaixo ali. Não, prendia bem aqui, ó. Isso, ela vai fazendo isso aqui, ó. Então, lembra que quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente fala da fáscia como um tecido conjuntivo, muitas vezes a gente tem a lesão primária distante da onde apresentam os sintomas, né, Gê? Aonde apresenta, porque aqui a gente tem uma roupinha também, né, pessoal? Então, essa roupinha, ela vai, ó, ela vai tracionando, ela vai se densificando, tá? Mas gravem essa localização aqui dessa polia A1, que aqui também é uma região onde a gente precisa intervir, tá bom? Independente do tempo que o paciente tenha esse dedo em gatilho, né, Gê? Isso. E deixar para vocês aqui que a prevalência desse tipo de lesão aqui, desse tipo de tendinose, né? Acomete mais as mulheres 50 para cima, 50 a mais. Isso. Isso bem depois dos 50 anos. Então ela até alguns estudos eles trazem, pessoal, como se talvez até esse acometimento fosse em decorrência das alterações hormonais, né, Gê, que a mulher passa durante essa fase. Então, são mulheres 50 mais, a população que é mais acometida, né? E a gente tem os tipos também, né, Gê, que você falou. Então, tem os graus, né, dessa... eu não sei se quando a gente fala tendinite e tendinose, fica claro, assim, né, para o pessoal, mas a tendinite é aquela inflamação aguda, né, Gê? Então, a gente tem... como se fosse, né, esse processo que eu mostrei inflamatório aqui agudo. Quando a gente tem essa oscilação que entra num processo retroalimentado, aonde agudiza, cronifica, agudiza, cronifica, agudiza, cronifica, isso vai aos poucos evoluindo para uma tendinose. E quando eu tenho uma tendinose, pessoal, eu vou ter uma estrutura que ela perde o quê? Mobilidade, né? Então, o tecido conjuntivo perde aquele, né, deslizar, aquela capacidade, né, dele se manter, dependendo da solicitação mecânica, dele manter aquele glide entre os tecidos, né? Por isso que também é conhecida como tenossinovite estenosante, né? Porque estenose quer dizer um estreitamento do tendão aí, no caso, né? Do espaço do tendão, né? Então, ele vai
vai prendendo e atrapalhando muito a função da gente, né? Então, no meu caso, eu não me lembro, por exemplo, de ter uma história genética nem nada, mas eu acho que é em função do trabalho do fisioterapeuta, né? Que a gente usa muito os flexores, né? Eu uso muito a polpa dos dedos, os flexores longos, então eu acho que isso sobrecarregou bastante. Alguém tem uma perguntinha aqui, ó. A Letícia perguntou: Lelê, tudo bom? Agora que eu vi que é você. Essa lesão não é do Puitrem, na mão da GG, que foi mostrada? E aí, Lari, você que é a nossa Então, professora. na verdade, há vamos dizer assim, dependendo do acometimento da região, tá, Leti? Ela vai, posso chamar assim, né, Letícia? Ela vai ser denominada como dedo em gatilho nos primeiros momentos dessa lesão e ela pode evoluir para uma lesão que também é denominada duplo e trem, né? Que há um acometimento de uma gama maior de tecido, tá? Então, se hoje a gente fosse denominar, vamos dizer, a lesão da G, talvez a gente poderia colocar como dessa forma, mas ela teve a lesão primária, que foi essa lesão que iniciou lá com o dedo em gatilho, como eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, assim, a gente tem que pensar também numa questão de histórico, né? Então, esse histórico lesional do nosso paciente, que às vezes, por exemplo, a GG vai chegar no meu consultório hoje, a minha visão dela naquela loja temporal, naquele momento, talvez me desse esse diagnóstico. Mas se eu pegasse a GG, por exemplo, lá 10 anos atrás, quando iniciou, talvez um sintoma pequeno que gerasse um incômodo no final do dia, após um excesso de trabalho, eu faria esse diagnóstico primário, né? Então, isso é uma coisa que a gente, né, dependendo da loja, mas se eu fosse hoje gerar um nome, vamos dizer, com certeza poderia ser enquadrado como isso, tá, Letícia? Claro, dentro da minha visão, né, gente? Então, assim, né, tô dividindo o meu conhecimento acerca do assunto, tá bem? E como sempre é uma patologia que traz sintomas, né? Por exemplo, de dor. Simplesmente limitação funcional, né? Pode vir acompanhado de dor. Mas é difícil. Nesses episódios agudos de inflamação, ele pode vir acompanhado de uma dor. Mas, assim, né, ele pode acontecer vai degenerando, né? Vai prendendo e cometendo a função, né? Isso. Até porque, assim, eu acho que vale a pena, a gente falou da população, falou da localização, e uma coisa que vale a pena a gente ressaltar também, Gê, são as causas, né? O que a literatura traz como causa, tá? E a gente tem uma causa que vale a pena a gente especificar, que é uma alteração anatômica, tá? Tem algumas pessoas que elas apresentam esse tendão e essa apolia com alterações anatômicas mesmo, estruturais, aonde o tendão ele não tem o espaço correto dentro da apolia. Então, com o passar do tempo, essas pessoas têm uma maior predisposição de desenvolver esse tipo de disfunção. E também a grande maioria da população, que é o quê? Alterações como, no caso da G, uso, né, durante 40 e poucos anos aí, né, amiga, o uso das mãos, comorbidades associadas. Por que as comorbidades, pessoal? As comorbidades, ela traz uma alteração desse meio biológico. Esse meio biológico alterado, ele vai fazer com que esse glide tecidual fique alterado também, tá? E pode favorecer a predisposição, né, Gê? Então, assim, algumas disfunções também que sejam de alterações de caráter metabólico, podem favorecer o aparecimento. Então, isso é importante porque é importante para a gente entender como o nosso paciente, porque, por exemplo, pessoal, eu tenho um paciente, vamos dizer, que tem uma comorbidade, ele não se cuida, não se trata, e o meio biológico dele está alterado. Tu vai morrer tentando ajudar ele. E não vai conseguir. Então, assim, da forma, ele vai para um procedimento cirúrgico, muitas vezes ele vai optar por isso, né? Porque o dedo, ele trava, realmente é incômodo. E trava principalmente quando? No período da noite, né, Gê? Quando há o repouso, por quê? Lembra que a gente sempre fala, desconfie, né, do tecido facial, desconfie da fáscia,
quando, né, há essa retração de movimento, né, essa restrição de movimento no período de repouso, né, Gê? Então a gente observa, acorda de manhã travado, por exemplo, né? Então a gente já gera o nosso olhar mais para o tecido facial. E o mais legal, né, pessoal, é que é uma condição que a gente tem como controlar a evolução dela. Então, isso eu falo por mim mesma, né? Que quando eu percebi, eu trabalho muito a liberação, a organização desses tecidos aqui da minha mão, e ele não evolui, pelo contrário, de vez em quando eu olho e falo, mas parece que está melhor, né? E aí que é isso que a gente quer passar hoje como maneiras das pessoas irem se cuidando, né? Aquelas que apresentam isso, que são 50 a mais, né? Poderem ir à rua, né? Porque esse espessamento do tendão, que deveria correr dentro dessas polias, dentro dessas bainhas aí, precisa de lubrificante, né? Vem a Lari vem com toda a sabedoria mesmo, né? O conhecimento acadêmico, eu venho com a poesia. Então, precisa realmente que os tendões consigam um meio biológico resiliente, viscoelástico, com bastante ácido hialurônico, né? Hoje se fala tanto em ácido hialurônico. E a nossa intervenção manual, ela pode produzir ácido hialurônico. E isso é muito legal, porque coisas que antes a gente achava que vamos deixar quietinho, não tá bom, né? Então não vamos nem mexer nesse tendão, e ele vai espessando e vai enrijecendo cada vez mais, vai ressecando esses tecidos internamente, e aí pronto. Realmente você vai ter um Dupuytren bem estabelecido, clássico, né, Lari? Exato, exatamente. Exato, não, perfeito, bem colocado. É uma coisa assim que até hoje, quando, né, a gente comentou, né, do tema da live, para a gente estar dividindo com vocês hoje, eu falei, né, a gente está sempre em sintonia. Hoje eu estava assistindo uma aula da professora Carla Stecco no Inter School, que está rolando lá na Universidade de Pádua, pessoal, e ela fez uma dissecação do membro superior. Gente, assim, olha, eu não sei nem explicar. Eu queria poder colocar em palavras assim a visão que eu tive quando ela pegou o bisturi e ela foi abrindo desde a pele. A hora que ela começou a abrir a pele e apareceu aquela face superficial com os nódulozinhos da gordura, sabe, Gê? Aquele entrelaço. Eu falei para Gê. Pessoal, com relação ao membro superior, ela abriu tudo. Foi uma coisa impressionante. E tu imagina assim, ó, ela começou com uma pinça, ela começou a puxar a fáscia, fazia isso aqui, gente, ó. Tudo isso, exatamente do jeito que o meu cachecol, meu chale aqui tá fazendo, ó. Fazia esse movimento. Então, realmente é uma trama que envolve todas essas estruturas, né, Gê? E elas também, além de fazer com que cada, vamos dizer, cada tendãozinho, quando a gente vai mais especificamente, cada estrutura fique no lugar, ela é a roupinha que a gente tanto fala, né, Gê? Pessoal, quando abriu, foi abrindo assim, imagine eu lá 4 horas da manhã, a gente comeu café de pijama, olhando aquilo lá enlouquecida dentro de casa, né? Então, assim, tu imagine que quando abriu aquilo lá, ela começou a puxar aquilo, eu falei, meu Deus, gente, o que é isso? Sabe? É surreal. Então, as coisas que a gente sente na mão, né, as coisas que a gente observa nas pesquisas, nos estudos, nossa, é como se desse uma clareada, assim, sabe, Gê? Como se eu olhasse aquilo e dissesse bingo. E por né? mais que a gente esteja nessa praia de pesquisa da fáscia, e já estamos há tantos anos aí vendo dissecações da Carla Stecco, enfim, mas é tão difícil, né, imaginar como é por dentro do nosso corpo, né? Isso. Esse trabalho da Carla Stecco é maravilhoso porque os cadáveres são muito frescos, né? Então, realmente faz com que a gente tenha a impressão exata do que é, né, embaixo da pele. Como diz o Guimbertot, como que é viajar embaixo da pele, né?
Nossa, Gê, tu definiu. Viajar, e foi isso que eu fiz hoje, assim. Eu tava assim, ó, eu não queria mais sair de lá, eu queria um cadáver, tu entendeu? Porque eu tava desesperada, porque eu falei, meu Deus, quanta lógica aquilo fez de tudo, né? O que a gente estuda e tudo que a gente vê, né? Mas enfim, gente, vamos continuar, senão eu vou longe, né? E Alá, daí tem um outro... diga. Oi? Eu Não, tem um outro vídeo, né, Gê, que aquele a gente divide em aula, né? não. Aonde a gente observa bem o processo de um tendão, gente, ele está envolto pela fáscia, né? E como aquele tendão ele precisa ter movimento, como se fosse um fio dental, vamos dizer assim, né? Para um lado e para o outro, passeando livremente, sem ter nenhum apertamento mesmo, né, Gê? Então, Algo eu que garroteia. ia mostrar esse vídeo, mas daí que eu me toquei que é no celular e não consigo A gente abrir. não consegue, eu também pensei, a gente não consegue mostrar, né, Gê? Mas a gente pode estar dividindo com vocês, porque é muito legal. Os alunos da da RMF vêm, né, Gê? Sim. A gente divide com eles, né? Mas é uma imagem que vale muito a pena, assim, sabe, pessoal? Que lá a gente consegue ver bem certinho ele trabalhando da forma correta, né? Isso. Então, eu acho que essas duas colocações anatômicas também fazem a gente ter esse olhar, né? Para realmente, como a gente vai estar mostrando para vocês essa prática, né? De autocuidado, né? Mesmo. Ó, a Maria falando que está amando o curso. Ai, Maria, obrigada, obrigada. A gente fica muito feliz. Então, Gê, eu acho que vamos pro autocuidado, né? Eu acho que vamos. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Se vocês querem perguntar, a gente está aqui, a gente conversou um pouquinho sobre a prevalência, né, a população, a gente conversou um pouquinho sobre a localização, para tentar deixar mais claro, né, a diferença ali, como... A Gabi tá aqui também, Gabi linda, do nosso laboratório, não tinha visto, acabei de dar um aceno ali para ela. Então, assim, a gente tentou trazer pontos assim que a gente acredita que sejam pertinentes, né, Gê? Para a gente estar dividindo com vocês, tá bem? E claro, a gente tem que pensar também em qual etapa, né, que o nosso paciente está. Até uma outra coisa que eu esqueci de comentar, Gê, que pode ser fonte causadora também, até pela própria localização do nervo ulnar. Então, o paciente ele pode apresentar uma síndrome do túnel do carpo, depois vir apresentar, né, um dedo em gatilho, depois apresentar, né, um Dupuytren. Então, ele pode vir a somar essas condições disfuncionais em muitos casos. Gê, eu lembrei agora, ela já mora no céu já, mas eu tive uma paciente, ela era médica, pediatra de UTI. Ela era dona de 2 hospitais em Brasília, uma senhora, assim, fenomenal, um ser humano incrível, e ela teve, eu lembrei agora, eu tinha até esquecido desse caso, eu já tratei há mais de 10 anos atrás, pessoal, e ela teve, e ela falou, não, imagine, um corpo médico, ela tinha à disposição dela, né? E ela comentou, não, eu não vou fazer cirurgia, vou fazer fisioterapia, e eu me lembro que lá eu comecei, né, a tentar, ainda meia crua, né, mas tratava de um jeito, tratava de outro, e no final das contas a gente deu conta, graças a Deus. Eu lembrei dessa história agora. É uma condição evitável de progredir, né, quer dizer, não haveria necessidade, lógico que tem situações, não dá para generalizar, mas assim, de uma maneira mais apaixonada, eu diria que é evitável a cirurgia, né? Se você souber lidar, e esse trabalho em cima do tecido facial, ele consegue recuperar a viscoelasticidade do tecido. E lógico, quanto mais cedo você começar a fazer a intervenção, melhor o resultado, né? Assim que eu percebi, eu já comecei a fazer. E todo dia eu faço um pouquinho, e faço tudo que eu vou passar para vocês de autocuidado, e a Lari também vai complementar aí com mais autocuidado. Acho que é o caso da gente já começar, né, amiga? Já, vamos lá, vamos lá. Então eu vou tentar, enquanto você vai falando oizinho aí pro povo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso, a cena aí, eu acho que a primeira parte, assim, Gê, que eu vou enfatizar
é que dependendo do momento, né, que tiver da disfunção, como a gente comentou antes, então, por exemplo, tá no foco agudo lá, né, da polia do A1, ou tá numa condição mais crônica, que nem se encontra o estado da G, a gente pode utilizar a questão da temperatura a favor, né? Então, pode ensinar o nosso paciente a, por exemplo, assim, a realizar um contraste, né? Quando tá, ou até a presença do gelo, dependendo da condição lá no começo. Eu utilizo muito contraste, tá, gente? Isso é particular, né? Ou quando está num caso assim, é mais crônico, como o da G, você pode ensinar o seu paciente a pegar uma bacia com água morna mesmo, né, G? Depositar a mão ali, né? Até dentro da água, você inicia alguns movimentos, então, para você gerar o quê? Gerar esse calor do tecido, né? Então, a gente tentar gerar esse início desse meio biológico, vamos dizer assim. Eu acho que isso é bem importante também, né, Gê? É importante, porque o calor realmente faz com que aquelas moléculas do ácido hialurônico se quebrem, né? Acima de 39, 38 graus, já começa a ver essa alteração molecular do ácido hialurônico, e ele começa a se reorganizar e começa a atrair água para dentro do tecido. E isso vai fazer a diferença. Ô, Lari, eu não vou colocar de cima para baixo, então eu vou mostrar, ver se dá para... Ah, então tá, então tá. A Patrícia falou o antigo turbilhão. Eu não sei por que aposentaram, Patrícia, o turbilhão, porque eu era fãzoca dele, viu? Sou bem honesta. Aí a Maria perguntou quanto tempo dura o efeito do calor. Na verdade, assim, ó, isso depende também do meio biológico de cada um. Mas o tempo que tu pode pedir para o teu paciente deixar em imersão e água quente, Maria, é pelo menos assim, pelo menos uns 15, 20 minutos, né, Gê? Para realmente a gente começar a gerar um efeito, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Isso aí. Então, ó, eu vou colocar minha mão dessa forma, mas na verdade o que é legal é pegar uma almofada, Isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Antes tu conseguiu mostrar bem. Isso, amiga. É porque era o computador, a gente estava no computador. Mas me confundi. Aí no celular é diferente, né? No celular, eu não tô... Peraí, vamos tentar, gente. A esperança é a última que morre. Ou se não, mostra aqui mesmo, né, amiga? Eu acho que aqui dá para ver também, né? Vou ficar em pé e vou ver se eu consigo. Então, o ideal é que a pessoa que vá se auto-manejar aí, né? Ela coloque a mão bem acomodada em cima de uma almofada. E daí, a mão fica relaxada, fica um pouquinho em concha. Isso é bom porque afrouxa os tecidos da mão, né? E vai um pouquinho mais para trás, Gê. Só um pouquinho mais para trás, vai. Ah, perfeito, perfeito. Aí tá numa posição perfeita. Legal. Tá bom mesmo? Tá ótima, perfeita. Se eu vou fazer, isso vale para todo o corpo, né? Se eu vou fazer uma intervenção, seja manual, seja com bolinha, seja com qualquer material rígido, semi-rígido, para fazer essa carga mecânica, se eu tiver um tecido que está muito tensionado, eu vou ter dificuldade de ter resposta, tá? E de ter adaptação desse tecido. Então, o ideal, a almofada é justamente para deixar a mão relaxada, né? E aí eu sei que tem, como a Lari falou, os dois tendões aqui principais, né? Esse aqui, você lembra o nome dos dedos? É o anelar? É o anelar e o mal educado. Esse é o mal Eu chamo de anelar e mal educado. Então, o anelar é aquele que você mostrou que mais prende. Né? Isso. Tem dois tendões aqui que são... apresenta essa condição de travamento. Então, eu começo dessa forma aqui, né? A gente faz com 3 dedos, vai preencher praticamente todo esse espaço, essa canaleta aqui ao lado do tendão, né? E a primeira coisa que a gente faz é a tal da maisena. É tocar e esperar que esse calor aqui, essa pressão, vai fazendo com que o tecido derreta, com que ele amoleça, né? Que as moléculas, como nós falamos aqui, as moléculas vão se separando.
E é como se fosse uma areia movediça, né? Ele vai ter, vai penetrando. E a outra coisa que é importante é a angulação, pessoal. A angulação que a gente verificou nos estudos, que é super importante. Então, não adianta eu chegar aqui de uma forma perpendicular, tá? Não vou conseguir entrar. Eu tenho que ser oblíquo, 45 graus, delicada, lenta, Vai um sustentada. pouquinho mais para trás, amiga. Só um pouquinho. Aí, perfeito, perfeito. Aí, perfeito, perfeito. E aí vocês vão sentir que o tecido vai abrindo, vai se adaptando, vai envolvendo a minha mão, como se fosse um travesseirinho viscoelástico da NASA, tá? É essa a sensação que a gente tem. E a gente fica nessa posição aqui, jogando pressão, jogando carga mecânica por 1,5 minutos, tá? Uma vez que eu senti que eu estou lá dentro, eu sinto o contorno do tecido mais rígido, é porque eu estou na região facial mais profunda. Lá, um tensionamento, uma carga de tensão, de tracionamento. A gente sempre enrosca nessa parte das cargas, né? Um chama de tração, outro chama de compressão, mas na É que vai. É que vai da questão de terminologia, né? Mas aí, Gê, tu já começa também, você pode também associar um cisalhamento que vai do dedo para o punho, né? isso, O dedo para o punho também. Então, você pode estar realizando aquele. Então, assim, ó, só para ficar bem claro, enquanto a Gê faz ali a carga, então a gente vai entrar com essa carga, nessa angulação oblíqua, 45 graus, tá, pessoal? É bem importante, né? A gente tá realizando isso, tá? E depois, quando a gente mantém essa carga sustentada, que a G começou, quando o tecido ele começa a abraçar as pontas do seu dedo, o que que você pode fazer? Você pode associar ao movimento de cisalhamento, né, G? Então, você realizar um leve direcionamento da ponta dos dedos para o punho, da ponta dos dedos para o punho. E o tempo, né, que dentro de um processo total, a gente preconiza ali, né, que a gente encontrou nos nossos estudos, tanto experimentais quanto clínicos randomizados, o tempo, né, que a gente fecha mais ou menos, né, já em torno de 10 minutos, tá? Então, eu divido 1,5 minutos aqui, de um lado do tendão. Aí eu vou para outra canaletazinha, mais 1,5 minutos. Vou para outra canaletazinha, só que daí eu tenho que fazer as mesmas cargas que eu faço. Só que como a mão não favorece, é só eu fazer como se eu estivesse agarrando e jogando essa carga para dentro. Tá? Então, sempre vai ser oblíquo, sempre vai ser sustentado. Sempre vai ter esse momento em que o dedo afunda, né? E ele esbarra numa estrutura mais rígida, que quando isso acontece, a gente sabe que já atravessou toda a gordura, a gente sabe que já chegou lá na face superficial e profunda. E aí, o cisalhamento. Cisalhamento passivo, inicialmente, né? Onde eu posso fazer nesse sentido aqui. Mas, eventualmente, vocês podem, como se estivesse cavocando, empurrando o tecido para lá, para dentro e para fora. Aonde tiver mais rígido, mais difícil, mais restrito, é para lá que eu vou, tá? Isso. E aí, um cisalhamento ativo é você mesma fazer um movimento de extensão do dedo, tá? Não faz repetidamente, 1, 2, 3, 10, não. Faz uma vez, relaxa, espera, observa, sente. O tecido vai afundar mais um pouquinho, é incrível a sensação. Aliás, o cisalhamento, pela minha experiência, o cisalhamento ativo, ele é mais eficiente do que o passivo. Não sei se você concorda com isso, Lari. Sim, vai se complementando, né? Dependendo da condição clínica, mas ele é muito, a gente lhe traz benefícios assim indescritíveis. Então, só para concluir aqui, então, 1,5 minutos, 1,5 minutos, 1,5 minutos, depois mais 1,5 minutos sobre a região do botãozinho aqui, que eu sinto que tem um botãozinho, que é justamente aquela polia que a Lari fala, e depois no outro tendão que precisa, se precisar ou não. Né? Esse seria bem fácil. Enquanto você está assistindo televisão,
está assistindo a sua novelinha, o seu Netflix, você põe a almofada e tchum, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? O que mais, Lari, que a gente pode ensinar para eles? Nossa, eu estava pensando assim, isso é uma coisa que a gente ensina para os pacientes, né? Então é algo que a gente, pessoal, claro, tem todo o tratamento que a gente realiza em consultório, né? Que a gente preconiza, né? Da metodologia da RMF. A gente vai entender causa, vai ver em que grau tá, né? Vai tentar dissociar aí, né? Dependendo, realmente está na fase do dedo em gatilho, qual grau, de 1 a 4, né? Ou a gente tem uma disfunção em duplo e três. Então, o que a gente tem? A gente vai tentar achar primeiro, né? Essa condição realmente, tentar analisar e depois disso tentar entender o que aconteceu com o paciente. Só que, pessoal, o que realmente eu vejo pela minha experiência, assim, Gê, o que realmente, eu acredito vai concordar comigo, que eu vejo que é um baita diferencial é o autocuidado a domicílio. É o paciente realizar praticamente assim, ó, gente, diário esse estímulo, tá? Então, ele tá ali, como a Gê falou, ele tá na frente da televisão, ele reserva esses minutinhos, né, Gê? Faz essa aplicação. Claro que o paciente, né, a gente está falando aqui para uma população de, a maioria, né, no sentido assim, de reabilitadores, vamos colocar assim, né, dessa forma. Mas quando a gente fala para o paciente, a gente não vai estar especificando, né, a carga, a gente vai mostrar e vai fazer ele sentir, né, Gê? Mas essa mexida que ele vai dar vai facilitar o nosso trabalho específico no consultório, né? Então, vai trazer toda essa trama que a gente falou, né? Toda essa questão assim, ai meu Deus, reativa comentário, desativa comentário. Jesus, eu não consigo acompanhar tudo que esse homem me manda fazer. Tô tentando, gente. Então, agora te veio. Então, o que acontece? Isso vai facilitar o trabalho e o paciente ele tem domínio, né, perante também o processo de reabilitação, porque assim, ó, numa lesão, em ambas essas lesões que a gente comentou, em estados cronificados, onde a gente já tem uma presença de uma densificação muito grande desse tecido conjuntivo, gente, dessa fáscia, né? Da presença desses retináculos, né? Que são essas polias que vão abraçar esses tendões, que vão... Esses casos, você precisa estimular essa intervenção constantemente, né, Gê? Porque senão, você não vai conseguir realizar ter um resultado que você espera. Isso vai ser insatisfatório para você e para o teu paciente. E quando eu tenho disfunções que não geram dor, mas alteram a função, a gente vai empurrando cada vez mais com a barriga. Por isso que as pessoas chegam numa condição tão crônica, porque o estado doloroso ele é um sinal de alerta do teu cérebro, né? Olha, tem alguma coisa errada, a gente precisa modificar alguma coisa, está me incomodando, está doendo. O teu cérebro ele manda uma cascata de mediadores, citocinas, o meio biológico altera e é algo realmente incômodo, te incomoda, a dor incomoda. Agora, quando eu tenho só um movimento, vamos dizer assim, de travar, um incômodo ali, uma coisa funcional, tu vai empurrando, né, Gê? Tu vai empurrando com a barriga e muitas vezes isso cronifica, né? Que nem assim, numa trabalhadora, por exemplo, da Gê que utiliza as mãos, ela já no início já pensou, não. Vou tentar cuidar e tudo mais, né? Vou tentar me reabilitar. Mas a população comum, vamos dizer, que não utilize de uma forma tão afinco, né? As mãos, acaba acontecendo o quê? O paciente chega para nós no estado muito crônico, né, Gê? Muitas vezes... Vai para cirurgia, né? Às vezes vai, só que assim, ó, da minha experiência, é como eu falo com relação para o meu paciente a cirurgia de síndrome do túnel do carpo, né? Eu acho, dentro da, vamos colocar assim, dentro da medicina, dentro do cuidar da saúde do ser humano, eu acho que tudo tem o seu lugar. A gente já conversou sobre isso, né? O medicamento, a cirurgia, né? O exercício, a terapia manual, tudo tem o seu espaço, né? E o seu tempo para a gente estar utilizando com o paciente. Só que em casos desses procedimentos cirúrgicos, eu pouco vi resultados que realmente fossem efetivos, sabe, Gê? Porque, na verdade, a gente vai gerar um corte, né? Podendo levar até uma... Vamos supor assim, ó, Gê, se eu tenho um meio biológico alterado, eu gero um corte. Posteriormente, eu posso ter uma fibrose a partir disso, né? Então, eu vou piorar com o passar do tempo uma condição
que às vezes a gente poderia, né, reabilitar. E agora, assim, ó, gente, só para complementar, a gente vai trazer também, ó, a gente vai disponibilizar, eu vou mandar para o Rian, vocês fiquem à vontade, tem um material bem legal que eu achei ali no PubMed, não é um artigo específico, mas ele fala um pouquinho dessa disfunção, tá? Então tem ali a questão anatômica, tem a questão da causa, é bem legal, assim, vale a pena ler o material. E a G também acrescenta, né, um material do professor Schleip, do professor Robert Schleip, da esposa dele, a professora Divo, tá? Gente, vale muito a pena segui-los, eles são seres humanos incríveis, assim, que trabalharam a vida inteira com fáscia, tá? E eles têm o facial fitness, né, Gê? Então, tu também adaptou, Sim. né? Então, mostra pra gente como é, Gê. É legal vocês entrarem no Instagram deles, né? Do Facial Fitness, né? Qual é a ideia? Isso. A fáscia profunda e a fáscia superficial, cada uma com as suas características, elas têm elasticidade, tá? A superficial, ela tem mais viscoelasticidade do que elasticidade somente. E a fáscia profunda tem mais elasticidade do que viscoelasticidade. Mas ambas funcionam com esses princípios de deformação, tá? Então, a gente, uma dica preciosa para tratar toda a tendinopatia, não é só esse tipo de problema de condição da mão, é a gente lembrar que o tendão, ele funciona como se fosse um rebote elástico. Ele tem elasticidade, sabe, como um estilingue. Você alonga e ele volta. Você alonga e ele volta. E o Robert Schleip e a Divo Miller, eles desenvolveram toda uma metodologia para exercício facial em cima desse rebote elástico, né? Então, o que vai acontecer é que você fazendo essa repetição desse alongamento cíclico balanceado, você vai ter produção de colágeno em série, você vai ter uma deformação plástica e você vai poder remodelar esse colágeno. Então, imagina que duplinha do barulho, né? Você vai lá, viscoelástico, faz toda a manipulaçãozinha. Se não tiver tempo de fazer com o dedo, coloca uma bolinha, a mão em cima de uma bolinha e vai fazendo um cisalhamento ativo assistido, né? Quer dizer, faz a parte viscoelástica. Aí depois, pode ser qualquer posição dá certo. Você pode chegar nessa posição que eu estou aqui, ó, e vai fazendo um alongamento, ó, balanceado, tá? Pode ser dedo por dedo, ó. Toim, toim, toim. Isso. Eles chamam isso de rebote elástico, tá? Então, de novo, tá assistindo novela, tá assistindo o Faustão, ou tá assistindo o Hulk, né? O Faustão tá Alô? na TV ainda? Oi? O Faustão tá na TV? O Faustão tá na TV ainda? Não sei, falei Eu também dele, mas não sei. não sei. Mas enfim, pessoal, o alongamento cíclico, né, que eles chamam de rebote elástico, ele, detalhe, tem que ficar por 1,5 minutos, né, para a gente ter essa resposta do colágeno. Você, aos poucos, você consegue remodelar, consegue recuperar o comprimento e a elasticidade desse tendão, tá? Lógico que dependendo da gravidade, se começar mais cedo vai ter melhor resultado, se deixar para uma situação onde está muito deteriorado o tendão, a resposta vai ser menor, mas sempre vai ter resposta positiva, porque o colágeno se renova, pessoal. Ele tem um ciclo de vida que ele se renova. Então, a gente tem que apostar e acreditar que as coisas não são definitivas, não é uma sentença de morte, ter um dedo gatilho. Isso, e exatamente. E assim, ó, falando do facial fitness, pessoal, eu já vou ver as respostas, as perguntas ali e vou responder. A G, o professor Robert Schleip, a G, a gente está realizando um trabalho lá na UDESC com facial fitness, tá? A gente está comparando, essa é a tese de doutorado da Maiane, tá bem? A Maiane fez mestrado, fez pós-graduação comigo, fez mestrado comigo e agora está fazendo doutorado, tá? Nossa, uma professora incrível, dá aula aqui na Band. Lá, né? Exato, a gente está fazendo o trabalho, tá?
Isso, exatamente. Aonde a gente está realizando esse protocolo do Facial Fitness, que veio ali de 2003 da professora Diva e o professor Schleip, e a nossa querida GG adaptou. Então, a gente trouxe algumas coisas mais modernas e a gente está fazendo, comparando facial, os grupos são o Facial Fitness, o alongamento estático versus também o ultrassom desligado. Então, a gente está fazendo toda a comparação. Adoro ultrassom. Isso, a gente está fazendo a comparação entre esses três grupos, tá? Então a gente vai ter aí mais para frente, a gente vai ter novidades sobre isso. E os primeiros resultados a gente já está levando para o Mundial de Fisioterapia, tá? Então assim, a gente está levando lá em Dubai. Ó, deixa eu só ver aqui que a minha amiga Alexandra me disse que o Faustão tá na Band. Então, graças a Deus, ele está vivo, que eu fiquei meio preocupada, que eu não tinha notícia dele, mas eu não assisto televisão, eu cresci com o Faustão, ele é uma pessoa importante para mim, entendeu? Aí aqui, ó... Ele tá pobre, por isso que ele precisa estar na Band, acho que todo dia agora ele está na Band. Eu não sei. A Maria tá falando, ótimo, G. Pessoal aqui, ó... Ah, a Maria também perguntou, G, se o rebote elástico também é de 1,30. O rebote elástico, vocês podem dividir, porque dá uma certa queimação, tá? Então, você faz 30 segundos, descansa um pouquinho, vai lá mais 30 e vai somando esse tempo. A gente precisa de pelo menos 1 minuto e 30. Na verdade, não é 1 minuto e 30. A gente precisa de pelo menos, a partir de 1 minuto e 30, é que a gente começa a ter as respostas positivas. Né? Então, se você conseguir fazer 30 segundos, depois mais tarde você faz mais um pouquinho e vai se somando, né? Isso, exatamente. Nossa, Gê, a gente, olha, pessoal, mostrou para vocês hoje, assim, uma forma que vocês podem olhar essa disfunção que acomete as mulheres, né, 50 a mais, principalmente, como a gente comentou. Então, assim, é uma disfunção que não gera dor, o que preocupa, mas é função, né? E a face, ela é tão importante para gerar função, né? A mãe tá batendo, a minha mãe, palminha e coração. Mãe, te amo. Ela tá sempre aqui curtindo tudo que a gente faz. Oi, então, mãe. é bem importante a gente tá olhando, né, para essa disfunção, talvez com o olhar realmente de ensinar o paciente a se cuidar. Né, Gê? Então, tudo que a gente trouxe, como a Gê falou, é no sofá, né? O paciente vai ter aquele momento para ele pode estar, como também tem pacientes que vão fazer disso um ritual, né? Então, eles vão arrumar a aguinha morna, eles vão... Uma outra coisa também, pessoal, é depois passar uma pomadinha de arnica, um olhinho, né, Gê? Então, fazer assim um calorzinho... Massagem, pessoal, muito deslizamento depois, até colocar uma luvinha, eu indico para os meus pacientes para eles ficarem de 40, 50 minutos com aquela luvinha, a gente ajuda muito. Então, vejam que a gente passou por várias etapas, desde a água, dependendo lá, né? Água morna ou água fria ou contraste, a gente passou pelas técnicas passivas, técnica ativa assistido, a gente teve o ativo ali com rebote elástico até o final com uma pomadinha e deslizamento. Então, assim, você ensinando o paciente ou você realizando isso dentro de uma sessão de fisioterapia, você já vai ter muito resultado, né? G, o André pediu aqui, o André querido, tá lá no nosso curso. Ai, obrigada, André, um queridão, sempre participando, André. O rebote sempre será em uma posição que gera alongamento, G? Sim. A ideia é você levar o tendão para a sua extensão máxima. Se você soltar, ele volta, né? Ele tem essa elasticidade. É o princípio da pliometria, né? Então, só que isso foi, vamos dizer assim, colocado pelo Schleip de uma forma mais didática. Então, sempre você leva na extensão, mantém na extensão final e força. De forma gentil, mas como se fosse uma molinha. Isso está sendo em outras regiões do corpo também, até nas academias, né? O balismo de moda. Isso. Eu acho que é só bom a gente enfatizar que a gente usou a palavra ali,
não é delicadeza, mas tem que ser seguro, né? Porque a gente não quer, sabe, André, aquele rasgar do tecido, né? A gente não quer aquele forçar. Na verdade, a gente vai levar ele até o limite, né? Como se fosse um grau 4, vamos dizer, de uma mobilização, né? Então, a gente vai levar ele lá no limite articular, no limite de extensibilidade dele, e a partir daquilo a gente vai movimentando, né? Então, eu acho que é bem importante a gente frisar. E acho que é isso, né, minha amiga? Estamos aí, Né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, pode mandar ali no direct pra gente. Qualquer coisa que vocês queiram saber que a gente puder ajudar. A gente não sabe tudo, mas a gente é curiosa, a gente vai atrás também, né, Gê? A gente tenta contribuir da melhor forma aí que a gente pode, tá? Então, fiquem super à vontade. Hoje a gente trouxe uma disfunção, né? Gostei bastante. A gente vai tentar trazer mais, né, Gê? Porque eu acho que ficou bem legal, né? A gente mostrar aí como que vocês podem estar utilizando, né? E amiga, muito obrigada, né? Mandem sugestões, interajam, Isso. as dúvidas. A gente está aqui para fazer o melhor possível. Com certeza. De coração aberto aí, tentando doar o nosso melhor. Tá bem, pessoal? Muito obrigada a cada um que ficou com a gente aí até o final. Aproveitem, né, essas dicas aí e fiquem com Deus, né? Até a próxima. Semana que vem tem mais. Um beijo grande. Isso. Tchau. Semana que vem tem mais. Tchau. Um beijo, gente. Beijo. Tchau.